decisão de emigrar assenta normalmente no desejo de ter uma vida melhor, não só para o próprio imigrante, mas também para a respectiva família. Isso significa quase sempre encontrar um emprego ou um emprego melhor remunerado. Mas a integração destes trabalhadores no mercado laboral do país de acolhimento nem sempre é fácil. Em Cabo Verde há casos de sucesso, mas há também casos que chamam a atenção para constrangimentos que precisam ser ultrapassados. Já deve ter percebido que este é o tema do Mundo Solidário desta semana, que começa já a seguir. A presença de imigrantes a trabalhar em Cabo Verde é uma realidade inegável. Dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados em 2014, indicam que dos cerca de 18 mil imigrantes que viveriam no arquipélago, 73,3% estariam empregados. A nível legal, o próprio Código Laboral cabo-verdiano não faz distinção entre o trabalhador nacional e o trabalhador estrangeiro, mas há condições ao exercício da atividade económica. Em Cabo Verde só tem direito a exercer uma atividade económica trabalhador imigrante que esteja legalmente em território nacional. E para exercer a atividade laboral tem que ter um contrato devidamente homologado pela Direção-Geral do Trabalho. E esses trabalhadores e imigrantes tendo todos os direitos de residência, contrato devidamente homologado, então acabam por gozar dos mesmos direitos que os trabalhadores nacionais. Cabo Verde foi também um dos países que ratificou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e membros das suas famílias. Uma convenção que tem por objetivo a proteção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas que emigram por razões económicas ou laborais em todo o mundo, mediante legislações adequadas e boas práticas nacionais. Os sindicatos são muitas vezes aqueles que estão mais próximos destes trabalhadores. E para o presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, nos últimos anos verificou-se uma evolução positiva da situação destes trabalhadores no arquipélago, assim como da sua presença nos sindicatos. São imigrantes que vêm dando uma contribuição muito importante ao processo de desenvolvimento de Cabo Verde. E inicialmente houve algumas dificuldades em termos de integração, por causa da questão de línguas, hábitos, costumes, essas coisas todas, mas neste momento há uma integração bastante positiva. No artigo 25º da Convenção Internacional, ratificada por Cabo Verde, pode ler-se que os trabalhadores migrantes deverão desfrutar de um tratamento não menos favorável que aquele que é concedido aos nacionais do Estado de emprego. Mas José Manuel Vaz é peremptório ao dizer que são muitas as empresas que continuam a violar os direitos dos imigrantes que trabalham no país. O maior problema tem a ver com a questão do salarial ainda. Há muitos imigrantes que muitas empresas pagam um salário aquém daquilo que paga normalmente a um trabalhador cabo-verdiano, sobretudo no setor da construção civil, no setor do turismo e sobretudo nas ilhas de Boa Vista, Sal e mesmo aqui em Santiago. E há questão ainda muito que não estão inscritos no seguro, na segurança social e mesmo também em termos de seguro obrigatório de acidente de trabalho. Muitos têm acidente de trabalho, não têm uma cobertura. Já para o Sindicato da Indústria, Agricultura, Comércio, Serviços e Afins, SIACSA, embora a situação laboral da chamada camada intelectual esteja melhor, há determinadas áreas em que a situação laboral dos trabalhadores imigrantes é precária. Sem contrato que lhes permita conseguir o cartão de residência, sem segurança social, em alguns casos forçados a dormir no local de trabalho, pois o salário que oferem é muito baixo. Um trabalhador cabo-verdiano não vai trabalhar numa empresa escavando vales para receber menos de 400 euros diário. Mas esses trabalhadores são capazes de trabalhar até por receberem 200 euros. Portanto, aqui é que, de facto, alguma coisa não está bem. Não está bem e é preciso que aqui um direito resolva este problema o mais rapidamente possível. Porque, senão, estamos a contribuir, digamos, para a degradação dessa condição de vida aqui em Cabo Verde. Uma situação que, no ver do Inspetor-Geral do Trabalho, poderá sofrer melhorias com a aplicação do salário mínimo nacional. É de se referir que aqui acaba-se por ter uma vantagem com a aplicação do decreto-lei sobre o salário mínimo, que define o salário mínimo nacional no valor de 11 mil escudos, de acordo com o tempo integral de trabalho, ou seja, com 44 horas semanais. Então, isso
acabou por trazer uma certa justiça também aos trabalhadores imigrantes em Cabo Verde. O inspetor para quem os trabalhadores imigrantes estão bem integrados no território cabo-verdiano, embora as fragilidades próprias desta população sejam muitas vezes aproveitadas pelos empregadores em benefício próprio. A legislação laboral está a ser cumprida também em plenitude, não em plenitude, mas acima dos 60%, está a ser cumprida, e eu acredito que no cumprimento das nossas atribuições por aquilo que nós temos verificado no território nacional, para além disso tudo que eu anunciei, e verifica-se também que às vezes os empregadores aproveitam um pouco da fragilidade desses trabalhadores imigrantes. Balá e Yusu são 2 imigrantes que estão desempregados atualmente. Balá foi dispensado do seu último emprego após 3 anos e 6 meses, período durante o qual diz ter trabalhado praticamente 24 horas por dia. Para exigir os seus direitos, teve de recorrer ao sindicato e ainda guarda por um desfecho. Trabalho 3 anos, 6 meses, trabalho 24 horas, sem trabalho. Depois vim para o trabalho e falei para o trabalho, vai com a administração, e falei administração e cada administração, para que essa administração, no sindicato. Logo, vai sindicato, por conta do sindicato, faz sindicato falando, vai levar com alguém que se fez do sumunho, ou que vai botar falar, sindicato fala para mim, para fazer para cobrar administração. Agora vai alguém lá e cá da administração, para que essa administração, para que essa não se nada tudo cá, qualquer tudo cá engra, para que lá, mas se trabalha 3 anos, 6 meses, sem administração, sem contrato, sem férias, sem folga, sem nada. Yusu também perdeu recentemente o seu trabalho como mecânico, mas até aparecer outro emprego na sua área, vai trabalhando no comércio. No entanto, para Yusu, a raiz dos problemas enfrentados pelos imigrantes no mercado laboral não está no fato do imigrante estar ou não legal no país. Que esse patrão respeita o cima cabo-verdiano, sabe? Se te paga, se ora me janlar nga tinha dinamização, sabe? Ele que corre, ele que fulano que pode gostar, que pode carregar mais, mas nga também que fulano nada. Mas se que esse fulano para larga, é del tudo, se tem dinheiro. Mas me cadê para modo pensar em estrangeiro. A necessidade que estes trabalhadores têm de ganhar o máximo possível e enviá-lo para os familiares no país de origem acaba por levá-los a sujeitarem-se a qualquer tipo de condições de trabalho. Para Clementina Furtado, uma das consultoras do estudo Identificação das Necessidades da Comunidade Imigrada residente em Cabo Verde, tendo em vista a sua integração na sociedade cabo-verdiana, a falta de documentação por parte dos trabalhadores imigrantes abre as portas para um conjunto de violações dos direitos dos mesmos. A situação irregular, ela acaba por criar outros problemas, nomeadamente a inserção laboral, que está associada também ao nível de escolaridade. Há uma exploração dos imigrantes e quando estão numa situação irregular é mais grave, porque às vezes os salários são retivos, às vezes fazem descontos fictícios, não é? Que não são declarados na Segurança Social. Depois isso traz todo outro problema que tem a ver com a própria sobrevivência do imigrante, não é? Mas a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes, ratificada por Cabo Verde, protege igualmente os direitos destes trabalhadores. No artigo 25º pode ler-se: os Estados-partes adotarão todas as medidas adequadas a garantir que os trabalhadores migrantes não sejam privados dos direitos derivados da aplicação deste princípio, em razão da irregularidade da sua situação em matéria de permanência ou de emprego. De um modo particular, os empregadores não ficarão isentos de cumprir as obrigações legais ou contratuais, nem serão, de modo algum, limitadas as suas obrigações por força de tal irregularidade. No entanto, a lei vigente no arquipélago é clara. Nós estamos a desenvolver campanhas também de sensibilização. Nós temos uma parceria com a plataforma das comunidades de imigrantes residentes, plataforma da comunidade africana residente em Cabo Verde. Já tivemos um encontro, uma sessão de esclarecimento virado a esses trabalhadores imigrantes.
As coimas variam de acordo com o grau da infração. Podem ir de 5 a 350 mil escudos. O valor máximo serve como uma forma de persuasão junto dos empregadores, pois a IGT dá-lhes a possibilidade de regularizarem a situação. Apesar de ser proibido por lei empregar imigrantes em situação irregular, o certo é que essa é uma realidade no país. Nestes casos, a entidade empregadora pode auxiliar estes trabalhadores na regularização, consequentemente, regularizando a situação da própria empresa. Os dados mais recentes indicam que a maior parte dos imigrantes empregados estão inseridos no comércio a grosso e a retalho, 26,3%. No entanto, é o setor da construção que mais preocupa a Inspeção-Geral do Trabalho. Para identificar e mitigar estas violações, a IGT garante que tem intensificado as atividades inspetivas e as parcerias. Nenhum empregador pode contratar um trabalhador imigrante que esteja em situação de ilegalidade em Cabo Verde. Tem que ter tem que ter contrato homologado pela Direção-Geral do Trabalho e tem que ter visto de residência. Para a Direção-Geral da Imigração, são necessárias ações conjuntas entre a Inspeção-Geral do Trabalho, a Direção de Estrangeiros e Fronteiras e o INPS, assim como consta da Política Nacional de Imigração. Apesar dos muitos casos de sucesso de imigrantes que não tiveram problemas na sua inserção laboral ou que os superaram, estes devem servir como exemplo, mas não podem tirar o foco daqueles que, em busca de uma vida melhor, cumprem os seus deveres, mas têm os seus direitos constantemente violados.